Olá, amigos da FisioTV! Estamos começando 2012 muito bem acompanhados. Hoje eu vou receber uma convidada muito bonita, como vocês podem ver, a doutora Aline Machado. A doutora Aline é fisioterapeuta especialista em fisioterapia dermatofuncional e aprimorada em fisioterapia em saúde da mulher pela Unicid. Assistente de coordenação e docente do curso de pós-graduação Lato Sensu em fisioterapia dermatofuncional, também da Unicid. Supervisora de estágio em saúde coletiva da Unip e fisioterapeuta responsável pela empresa Nissan Físio. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Eu quero agradecer aqui a presença. Muito obrigada, doutora Aline, por ter aceitado o convite ao nosso programa. Eu que tenho que agradecer, é um prazer estar aqui com vocês. A doutora Aline vai falar de um tema muito interessante. É a atuação da fisioterapia no linfedema pós-mastectomia. Doutora Aline, para iniciar o tema, então vamos explicar o que é o linfedema. Bem, Karina, o linfedema é uma condição crônica caracterizada pelo acúmulo anormal de líquido e alta concentração proteica no espaço intersticial, dada por uma lesão no sistema linfático em casos de pós-operatório de mastectomia. Essa lesão, ela pode ser total ou parcial, que diz respeito ao esvaziamento axilar. O esvaziamento axilar, ele vai depender da opção do médico, do estadiamento do câncer, né? Então, isso que vai depender se a mulher vai ser submetida a um esvaziamento axilar total ou parcial. O esvaziamento axilar total consiste na retirada de todos os níveis linfonodais axilares. Já outra opção de esvaziamento axilar parcial é a realização da técnica de linfonodo sentinela, que consiste em submeter os gânglios linfáticos a uma análise. Como que funciona isso? É um dos principais avanços ditos hoje dentro da cirurgia oncológica, que eles vão analisar qual é o primeiro linfonodo que drena a região do tumor, que drena o tumor, que é o linfonodo sentinela. Faz-se então a retirada deste linfonodo e a análise anatomopatológica. Se esse gânglio ele for negativo, evita-se então o esvaziamento axilar mais agressivo, né? Então é uma técnica super interessante. E por que ela é importante nos casos pós-mastectomia? O linfedema pós-mastectomia é uma condição muito comum no pós-operatório em função desse esvaziamento, que independe dele ser parcial ou total. É uma condição que vai interferir diretamente na vida da mulher, causando problemas físicos, sociais, psicológicos como ansiedade, depressão, alteração da autoestima e da imagem corporal e, consequentemente, interferindo nas suas atividades de vida normalmente. Então, daí a importância de se ter uma visão bem ampla e bem cuidadosa no que diz respeito ao linfedema pós-mastectomia. E assim, no caso, como que a mulher ela pode desconfiar que ela realmente está tendo um linfedema no caso? O primeiro sintoma mais comum, Karina, é a sensação de peso no membro superior. Então, ao final do dia, ou então ela realiza alguma atividade repetitiva, ou que requer qualquer pequeno esforço, ela sente uma sensação de braço pesado. Outro sintoma é, por exemplo, quando ela tem alguma dificuldade de movimentação para a mão, dedos, porque são articulações menores que um inchaço, um edema, ele acaba dificultando o movimento. E doutora, como pode ocorrer a evolução deste problema? Pois é, Karina, o linfedema, ele é uma condição crônica que, se não tratado, ele evolui progressivamente. Existem várias classificações que podem graduar o linfedema. A que eu utilizo na minha prática clínica é a classificação de Fold, que divide o linfedema em 4 graus, variando de 1 a 4. O grau 1, ele é espontaneamente reversível, ele acomete geralmente só a região distal do membro afetado e possui uma diferença de perimetria em relação ao membro não acometido menor do que 4 centímetros. Já a partir do grau 2, os linfedemas eles não são mais espontaneamente reversíveis. O grau 2 apresenta acometimento do membro como um todo e algumas alterações de pele, como ressecamento e um endurecimento caracterizado pela fibrose, principalmente na região lateral de cotovelo.
O grau 3, ele apresenta um acometimento de todo o membro associado a um quadrante, ou seja, da região adjacente ao membro superior operado. Além disso, ele vai apresentar fibroesclerose, que é uma fibrose muito mais endurecida, caracterizando um linfedema um pouco mais grave. Já o grau 4, ele vai apresentar, assim como o grau 3, uma perimetria maior do que 6 centímetros em relação ao membro não acometido, e algumas alterações, como hiperqueratose, que é um ressecamento intenso da pele associado a algumas rachaduras, e falência do sistema linfático, permitindo assim a abertura de porta de entrada para infecções, micro-organismos, né? E é super importante a gente conseguir caracterizar a evolução do linfedema em função da gente conseguir determinar qual a melhor terapêutica a ser usada, ou seja, a graduação do linfedema vai determinar qual tipo de tratamento que a paciente deve ser submetida. Mas no caso, uma pessoa que apresenta todos estes sintomas, qual profissional ideal que ela tem que procurar? Bom, o primeiro profissional que ela vai procurar é o seu próprio médico, aquele que tem acompanhado ela, seja o oncologista, o mastologista, né? Mas se a pessoa, de repente, quer procurar um primeiro profissional, ela deve procurar ou o oncologista, o mastologista, ou mais especificamente, um vascular ou um linfologista. É possível prevenir o linfedema? Pois é, existem algumas medidas que podem ser adotadas justamente no sentido de prevenir o linfedema, como os cuidados com a pele. Ou seja, orienta-se essa mulher a evitar lesões no membro superior em função do esvaziamento axilar. Então, ela deve evitar qualquer tipo de lesão no membro superior. Por exemplo, sugere-se para que ela utilize luvas para serviço doméstico, jardinagem, para que ela tome cuidado com objetos cortantes, que ela não retire a cutícula, para não permitir portas de entrada de bactérias. Ela pode empurrar a cutícula, no caso. Ela pode retirar o excesso, aquelas pelinhas que ficam em volta, mas não retirar a cutícula nem empurrar, porque o simples fato de empurrar também facilita a entrada de bactérias. Então, ela tem que tomar cuidado com uma série de coisas, para não lesar o membro superior. Utilização de protetor solar, a exposição solar, repelente em situações em que ela sabe que existe a possibilidade de algum inseto picá-la. Em hipótese alguma, essa mulher pode permitir em que seja feita qualquer tipo de procedimento invasivo no membro superior operado, como, por exemplo, injeção, tomar uma vacina, assim como objetos apertados. Então, aferir pressão arterial nesse braço não é permitido. Ainda discute-se muito a efetividade da fisioterapia precoce na prevenção do linfedema. Existe um estudo que foi publicado agora em 2010 que utilizou drenagem, massagem cicatricial, exercícios que preconizavam a movimentação de membro superior, principalmente no que diz respeito à articulação do ombro, e os cuidados com a pele. Eles fizeram um acompanhamento dessas pacientes em torno de 1 ano e eles verificaram que este conjunto de medidas foram eficazes na prevenção do linfedema de membro superior quando comparado com o grupo controle, tendo aí em torno de porcentagem de incidência de linfedema de 7% no grupo que foi interferido a essa terapêutica e 25% para o grupo controle. Interessante, é um estudo bem recente, né? Sim. Isso é legal. E como que se trata o linfedema pós-mastectomia? O tratamento do linfedema é feito por meio do tratamento conservador, medicamentoso e ou cirúrgico. Essa escolha vai depender justamente do tipo de linfedema que a pessoa tem, o grau, né, de acordo com o que a gente já comentou anteriormente. Segundo a Sociedade Internacional de Linfologia, o tratamento do linfedema o tratamento de escolha deve ser o conservador. O tratamento conservador, ele é indicado por ser menos invasivo e ter altos índices de redução do linfedema. Ele consiste na associação da drenagem linfática manual, compressão, cinesioterapia específica, os exercícios de membro superior e os cuidados com a pele. Ele é dividido em 2 fases. A primeira fase é chamada de fase intensiva, a qual o principal objetivo é a redução do linfedema. Já a segunda fase é a fase de manutenção.
no qual o paciente vai ter a responsabilidade de manter todos os resultados obtidos na primeira fase, que foi a fase de redução. É uma fase muito interessante em que o paciente ganha a independência do seu tratamento, né? Então, como que é feito? A primeira fase, ela é feita pelo fisioterapeuta. Ele vai realizar a drenagem linfática manual, que é uma massagem feita com as mãos, uma massagem rítmica, lenta, que otimiza as funções do sistema linfático. A drenagem linfática manual, nos casos de pós-mastectomia, ela vai ser realizada de uma forma especial, porque houve um esvaziamento axilar, seja ele total ou parcial. Isso significa que os gânglios dessa região, eles não estão drenando por completamente o segmento. A drenagem vai ser feita, então, por meio das anastomoses. As anastomoses são ligações que tornam-se importantes no momento em que você tem uma deficiência do sistema linfático, uma lesão no sistema linfático. Então, são ligações que vão permitir com que todo esse líquido desse membro superior vá ser drenado por outros gânglios. É o caso da anastomose interaxilar anterior, da anastomose interaxilar posterior e da anastomose axilinguinal homolateral à cirurgia. A compressão, ela pode ser elástica ou inelástica. A compressão inelástica, ela vai ser utilizada na fase intensiva. Entenda só, ela vai formar como se fosse uma parede no membro superior. É feita por faixas, que são também conhecidas por bandagens multicamadas. Então, a gente coloca espuma e faixas para conter a redução obtida na drenagem linfática. Além do que, essa bandagem, ela oferece uma melhor resistência para a contração muscular, então auxiliando no bombeamento muscular dos líquidos. Já a compressão elástica, ela não funciona para reduzir, ela funciona para manter. Então ela vai ser utilizada somente na segunda fase do tratamento. Os cuidados com a pele entra a questão da higienização, hidratação e todos os cuidados evitando lesão no membro superior, e a cinesioterapia específica, também conhecida como os exercícios miolinfocinéticos, que preconizam a movimentação voluntária do segmento, iniciando-se por ombro, cotovelo, punho, dedos e retornando-se nesse mesmo sentido. O fisioterapeuta, ele pode atuar com algum outro profissional em conjunto durante o tratamento do linfedema? Com certeza. O tratamento do linfedema, ele é multidisciplinar. É de suprema importância o médico para determinar qual seria a melhor terapêutica, a combinação das terapêuticas, então eventualmente o uso de algum medicamento associado e principalmente no que diz respeito à questão dos procedimentos cirúrgicos, né? O nutricionista é um outro profissional que atua diretamente com o fisioterapeuta em função da dieta, mantendo o peso desse paciente para que ele não aumente de peso, pois o aumento de peso sabe-se que pode ser um dos indícios de desenvolvimento do linfedema, e também no controle da dieta durante o tratamento, evitando-se a ingestão de triglicérides de cadeia longa. Também o psicólogo é um profissional de suprema importância para encorajar o paciente. É um tratamento que requer aderência e o paciente ele tem que ter muita confiança no fisioterapeuta para conseguir dar continuidade a todo o tratamento. Além de outros profissionais, como enfermeiro, educador físico, também são de suprema importância. E doutora Aline, eu acho que a questão mais curiosa desse tema, existe cura para o linfedema? Não, Karina. O linfedema não tem cura. Uma vez instalado, se não tratado, ele evolui progressivamente. Porém, se a mulher se dispor a fazer todo esse tratamento e chegar na fase de manutenção, ela pode ter uma excelente qualidade de vida e desempenhar todas as suas atividades de vida diária normalmente, adequando, claro, algumas situações. Ou seja, é plenamente possível conviver bem com o problema. Com certeza. A doutora Aline vai realizar agora uma demonstração de drenagem linfática manual. Acompanhe. Bom, a gente já está aqui preparado, a Suzete já está na maca, na posição, e a doutora Aline vai realizar agora uma simulação. Explica pra gente passo a passo, doutora. Tudo bem. Então, nós vamos imaginar aqui o seguinte caso. Ela realizou uma mastectomia à esquerda e desenvolveu um linfedema no membro superior esquerdo.
Neste caso, como a gente comentou, nós utilizaremos a anastomose. A anastomose que eu escolhi para demonstrar é a interaxilar anterior. A drenagem ela vai ser feita nesta região, imaginando que este membro superior, ele não termina aqui no cavo axilar, e sim só neste local, que é onde estão localizados os gânglios mais próximos da região acometida. Nós iremos iniciar, então, pela evacuação da região, drenando os gânglios axilares direito. Utiliza um creme ou não? Não. A técnica pura de drenagem linfática manual, o método original, ele é feito a seco, sem qualquer meio de contato. Logo após, a gente vai dividir esta região em 3 zonas, a zona 1, 2 e 3. Ok. Realizaremos, então, as manobras em reabsorção, por exemplo, sempre levando da região acometida para a região não acometida. É bem leve, né? Bem suave. Você pode perceber, Karina, aqui a gente realiza manobras suaves. Ou seja, não causa nenhum incômodo, nenhuma dor. Não. A drenagem ela nunca pode produzir dor, vermelhidão, um eritema, uma equimose, por exemplo. Nunca. Drena a região acometida. Repetindo, fazendo algumas repetições das manobras, de 3 a 5 repetições. Dura quanto tempo, mais ou menos? A drenagem por completa, ela vai durar em torno de 45 minutos. E claro que vai depender muito do tipo de acometimento de membro superior em função dos graus que a gente comentou anteriormente. Mas geralmente a pessoa faz o quê? Uma vez por semana, 2 vezes? Importante comentar o seguinte, no tratamento, essa mulher, ela vai vir praticamente todos os dias no consultório da fisioterapia. Então, na fase intensiva, que é a primeira fase do tratamento, ela deve retirar o enfaixamento compressivo inelástico, a compressão inelástica que a gente comentou, ela deve retirar imediatamente após o início da terapia. Então, ela vem para o consultório, realiza toda a sequência de tratamento, drenagem, enfaixamento compressivo, exercícios, vai para casa. Ela volta, ela não tira esse enfaixamento ele vai ser retirado somente no momento da sessão, previamente ao início da sessão. Ok. Então, drenando a região do braço, os gânglios da região do cotovelo. Vou fazer a demonstração da drenagem do antebraço em manobras de reabsorção. Aqui eu estou utilizando o método Leduc, a qual eu tenho mais experiência, né? Então, é um método que a gente utiliza na nossa prática clínica diária. Acho que durante a sessão a paciente até ela se sente relaxada, um bem-estar, por causa dos movimentos leves. Isso, é uma massagem que ela ativa o sistema parasimpático. Então, é muito comum a paciente sentir sono, descansar, relaxar mesmo. Então, drenar a região da mão e cada um dos dedos. Claro que essa drenagem, ela vai depender do acometimento do membro superior. E aí, eu vou fazer o retorno. Então, volto para os gânglios axilares contralateral, utilizando manobra em chamada. Podem reparar que em nenhum momento ela fica em qualquer ponto vermelha. Realmente, não fica. É uma massagem bem suave. A pressão que eu realizo aqui, Karina, é em torno de 30 a 40 milímetros de mercúrio. Então, é uma pressão bem suave. A drenagem, ela parte do princípio da gente fazer pouca pressão e mais tração, que é isso que vai auxiliar na abertura entre as células endoteliais e permitir a entrada desse líquido que está fora do vaso, que é a característica do linfedema, o acúmulo anormal de líquido no espaço intersticial. Então, finalizei aqui no membro superior e agora eu vou levando todo esse líquido para os gânglios axilares
contralaterais do lado direito. Drenando as zonas e finalizando com a evacuação ganglionar. Quando chega nesse ponto, acaba. Aqui eu finalizei o tratamento, certo? De drenagem linfática. E aí eu tenho duas opções. Utilizar a compressão elástica, né, em casos de pacientes com linfedema grau 1, ou proceder, então, para a compressão inelástica, que é casos de pacientes com grau 2, 3 ou 4. Isso. E aí, então, eu faria toda a hidratação dessa pele e faria a bandagem multicamadas. Então, colocaria a espuma, faria a sobreposição das faixas. Finalizando isso, a paciente faria os exercícios e iria para casa. Retornaria amanhã e faria toda essa sequência novamente. Esse é o tratamento que diz respeito à primeira fase. Na segunda fase, quando ela fará a manutenção, essa drenagem que eu acabei de demonstrar, ela vai ser substituída por uma autodrenagem. Ou seja, a própria paciente que vai pode realizar essa drenagem para ela ter independência no tratamento. E aí a compressão inelástica é substituída pela compressão elástica, que é uma luva que ela mesma pode colocar. Utiliza sozinha. Exatamente. Bom, quero agradecer aqui a simulação que a doutora Aline realizou e vou pedir para você deixar agora os seus contatos para quem está assistindo a gente e se interessou pelo tema. Claro. Bom, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Se alguém tiver qualquer dúvida, quiser entrar em contato comigo, o meu e-mail é lifpm@yahoo.com.br. Estou à disposição para quem quer entrar em contato. Muito obrigada. Nós agradecemos novamente, também agradecemos a Suzete, que é a modelo aqui, que realizou a demonstração. E você em casa que assistiu e acompanhou a gente até agora, muito obrigada. Se ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente pelo contato@fisiotv.com.br e até a próxima.